Estamos aqui para falar um pouquinho aí sobre os elementos compositivos na dança, que na prova do Enem ela não é tão significativa aqui, porque normalmente dança, quando a gente pensa em dança nas provas do Enem, a gente sempre relaciona com educação física, tanto é que a gente pensa, puxa, mas essa é uma questão de educação física, essa é uma questão de artes, então elas se misturam. É importante vocês pensarem na questão de movimento corporal, que é algo que está muito presente, né? Então a dança ela se mistura um pouquinho com essa outra área das artes, e também é importante aqui lembrarmos que assim como nas artes plásticas, nas artes visuais, no teatro, nas artes cênicas e na música, que também tem os elementos formais compositivos, na dança também não é diferente. Ela tem os seus elementos, mas na prova do Enem, então, ela se mistura com a prova de educação física e a gente tem que pensar dança aqui, claro, da parte histórica, às vezes vai falar do balé clássico, mas pensando na dança como sendo a questão do movimento. Daí a gente consegue conectar artes com educação física, porque é algo muito recorrente se a gente for pensar. Por exemplo, danças folclóricas também é algo que cai muito e que mistura um pouco essa questão de educação física e artes, e cultura, história também, né? Mas pensar na questão do movimento também, a relação do seu contexto. Pensando aqui no movimento formal, um dos primeiros movimentos formais que eu vou abordar com vocês, seria o movimento corporal. Falei em movimento aqui, o primeiro movimento corporal básico, né? É claro que também na contemporaneidade é importante ressaltarmos que existem algumas apresentações artísticas de caráter contemporâneo em que o ator não se movimenta. Porque existem algumas pesquisas, né, contemporâneas em dança que o ator trabalha somente com a sua respiração esquelética, que eles dizem, respiração interna, que a gente é muito sutil, ele passa praticamente toda a apresentação com movimentos muito sutis e mais essa movimentação da respiração, o corpo se movimentando pela respiração. Então, não dá para dizer que toda apresentação de dança é só movimento, 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 porque algumas apresentações contemporâneas a gente quase não tem movimento, tá? Mas pressupõe-se que o corpo ele tem essa relação com o movimento, mesmo que sutil. A gente fala assim, nossa, mas os atores não estão se movimentando. Às vezes está se movimentando de maneira interna, a respiração, tá? Essa movimentação ela não é tão às vezes evidente, mas ela acontece, seja ela mais subjetiva ou ela mais objetiva, tá? Então o movimento do corpo parte dele num determinado tempo e espaço. A questão temporal e a questão espacial para o dançarino, o bailarino é fundamental aqui, tá? Para eles é algo, tempo e espaço é algo que, né, fundamental aqui para toda a manifestação artística na área da dança. Tanto é que temos aqui, depois do movimento corporal, o tempo, né? Que vai dar essa velocidade, vai dar o ritmo e a duração. Se é rápido, se são movimentos rápidos, se são movimentos médios, se são movimentos lentos, tá? Então o tempo é o que vai definir o ritmo e a duração de cada um dos movimentos corporais. Então a velocidade, se é rápido, se é lento, se é médio, isso é bacana porque quem trabalha com o corpo precisa de pensar esse tempo conjugado com os outros. Então eles pensam na questão do seu movimento, a questão do tempo, porque a partir do tempo que ele determina para o próprio corpo, que ele ensaiou para que tenha outro próprio corpo, é que ele sincroniza os seus passos, os seus movimentos com os outros dançarinos também. Então a questão do tempo é muito importante aqui para eles. Aqui espaço fundamental aqui também, né? Como o corpo, nós ocupamos um lugar no espaço, né? Não tem como a gente não ocupar um lugar no espaço. Eu estou aqui na sala, vocês estão no quarto de vocês estudando, daqui a pouco vocês saem para um espaço aberto. A gente sempre está se movimentando, o nosso corpo sempre está se movimentando num dado espaço, seja ele interno, externo, seja ele público ou privado, tá? E esse corpo sempre está se relacionando aí
com o ambiente, com o seu contexto, com outras pessoas, com vários lugares diferentes, tá? Então, o tempo que dura o movimento, o ritmo, se ele é rápido, lento ou médio, e o espaço que se ocupa na dança é fundamental para que a dança efetivamente aconteça, tá? O eixo é o eixo corporal, então é algo que nós também, né? A criança, quando ela aprende a andar, vocês veem que ela fica lá cambaleando entre uma perna e outra, porque ela ainda não tem esse eixo corporal que se dá exatamente no meio do nosso corpo, que nos dá equilíbrio e sustentação, que praticamente é a nossa coluna vertebral, né, que nos faz ficar eretos, andarmos com as nossas duas pernas de maneira equilibrada e harmônica. Isso nós seres comuns, assim, né, para nos movimentarmos, ou até darmos uma corridinha se formos nos arriscar. Agora pensem num bailarino, né, num dançarino, que para ele o eixo corporal é tudo, né? É o centro do seu próprio corpo, é o centro do seu universo ali, e no qual ele vai buscar sustentação, equilíbrio e vai poder possibilitar-nos vários tipos de manobras e movimentos, dos mais sutis até os mais ousados, né? Os giros das bailarinas, que a gente diz as piruetas lá, elas se dão a partir do próprio eixo do corpo, tanto é que dizem as bailarinas que para que o corpo vire, primeiro vira a cabeça, para ver onde é que elas estão indo, depois vira o corpo. Isso para nós é muito difícil, a gente não consegue virar primeiro a cabeça para ver onde é que a gente vai, para não perder o equilíbrio, e depois gira o corpo. Isso é muita técnica, né? Então o eixo, né, esse eixo corporal que dá sustentação e equilíbrio para nós é muito importante. De pequenos isso acontece de maneira muito capenga, até que a gente consiga realmente consolidar isso. Mas para o bailarino, para quem trabalha com corpo, com movimento, com dança, isso é extremamente sofisticado, extremamente elaborado, e ele é a base de tudo para eles, tá? E a gente tem aqui, no caso, eu trouxe uma modelo aqui, né, uma dançarina, que ela então vai mostrar os limites do seu próprio corpo, a possibilidade que ela tenha de proporcionar equilíbrio, né? A dinâmica. A dinâmica os movimentos normalmente são dinâmicos, por mais que tem algumas apresentações que ela é extremamente subjetiva e quase não é dinâmica, tá? Mas essa dinamicidade que o próprio corpo se movimentando dá, que essa força, vitalidade, essa tensão, ou pode ser o relaxamento, pode ser a tensão com relaxamento, é a dinâmica do processo do corpo. Um corpo que faz um excesso de movimentos, depois ele relaxa, ele sobe, depois ele desce. Então é a dinâmica, como é que esse corpo se movimenta no espaço e ele dialoga, né, ele se expressa e dialoga com os outros atores dançarinos ali durante essa performance, durante essa apresentação. A dinâmica então é que vai dar o tom ali, se é algo mais rápido, se é algo mais lento, se é algo mais vibrante, né, e como é que essas relações se dão, então se dão com relação aos outros atores, outros dançarinos. A aceleração tem a ver com velocidade, tá? Ou pode ser super lento ou super acelerado, pode ser médio. Então, vai depender muito daquilo que o coreógrafo concebeu, né? Qual que é a questão que ele quer mostrar, se quer falar do movimento rápido da cidade, no mundo contemporâneo que a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, ou não, quer falar desse movimento retardado, por exemplo, do processo, por exemplo, de envelhecimento, que as pessoas vão ficando cada vez menos aceleradas, mais estáticas, né? Então, tem a ver com a intenção do que se quer passar ali pelas cenas, porque eles não se movimentam só por se movimentar. Tudo isso é envolto por uma narrativa que vai dar aí, vai enfatizar uma dada questão
uma expressividade pontual ali. O ponto de apoio, né, então é esse equilíbrio, né, o ponto de apoio normalmente aqui a gente tem o ponto de apoio, então o ponto de equilíbrio e sustentação é o eixo, que é a coluna, e o ponto de apoio, que é a base aqui para nós também, né, mas para os dançarinos seria os pés. Então tem, claro, algumas danças que são feitas agachadas, se rastejando ou com as mãos, mas o pé é o ponto mais central, assim, mais importante ali para que nós tenhamos ali equilíbrio durante uma apresentação. O salto e quedas, né? Então aqui também é algo que exige muito dos bailarinos uma performance, uma desenvoltura aí grande. Sem isso eles não têm a possibilidade de esse preparo, eles não conseguem, então podem ter muitas luxações e machucaduras, né? Então saltos e quedas a gente conhece bastante lá pelo balé clássico, né? Que normalmente tem muitos saltos, né? E isso exige uma performance muito grande, um preparo físico muito grande, e isso tudo também para enfatizar uma dinâmica, a dinâmica e o tom ali da coreografia retratada. Temos a rotação e formação, né? Então veja que esse corpo do bailarino, ele é extremamente explorado nas suas capacidades físicas, aquilo que nós podemos explorar e usar dos nossos limites físicos. Então a gente, no senso comum, nós andamos, corremos um pouco, sentamos, deitamos, e aqui os bailarinos eles extrapolam muitas vezes o limite daquilo que a gente pode ter desse corpo, obter desse corpo. Então é bacana porque eles trabalham com essas coisas do limite. Então rotação, também esse corpo que gira, enfim, ele possibilita aí ele salta, ele cai, ele gira. Então são possibilidades aí, são variações que esse corpo no balé, na dança contemporânea, ele pode produzir. É só ver ali as apresentações da companhia da Deborah Cole, que ele vê que realmente esse corpo ultrapassa os limites de um cidadão comum mesmo, e o que o corpo é capaz de fazer, né? O que nós somos capazes de fazer com o corpo, com muita técnica e muito estudo e muito aperfeiçoamento aí. Então ele pode ser executado isoladamente ou sucessivamente, um giro sobre o próprio corpo, né? Acontecer isso de maneira repetitiva ou não. O deslocamento, né? Então na dança contemporânea ele pode ser o deslocamento, é o corpo se deslocando num dado espaço. Então não temos como pressupor a dança sem o corpo que ocupa um dado espaço. E como que esse corpo se desloca nesse espaço no qual está determinado na coreografia que ensaiamos? Ele pode, então, andar, ele pode correr, ele pode saltar, ele pode girar. E veja que interessante essa cena aqui do lado direito, né? Que tenso isso. Os bailarinos saltando sobre vasos, que parecem aqueles vasos chineses, são extremamente valiosos e delicados, de cerâmica, de porcelana, desculpa. Então a gente vê que é carregado dessas complexidades aqui do que a coreografia propõe, e os atores aí também se arriscam aí para se propor e extrapolar os seus limites, aquilo que eles podem dar do seu melhor. Então, deslocamento seria isso, né? Seria essa possibilidade de você andar e circular sobre esse espaço de maneiras diferenciadas. E aqui também tem, pode ser caminhos retos, curvos, ser feito individualmente ou coletivamente. Então, veja que divertido aqui, né? Esses dançarinos mascarados com roupas que os igualam, não dão uma identidade para nenhum deles. Eles estão aqui se deslocando de uma maneira emaranhada. A gente não sabe onde é que está a cabeça de um, a perna do outro, o braço de outro. Tudo isso tem a ver com a intenção ali do que o coreógrafo quis transmitir com esse espetáculo, essa apresentação aqui.
Sonoplastia, né? Então é tudo na música, e na música e no teatro a sonoplastia ela também é usada, né? Tanto para criar efeitos sonoros de barulhos de chuva, de pessoas caminhando sobre folhas secas e começa a craquelar, enfim. Tudo isso são usados como recursos extremamente poderosos para enfatizar uma determinada cena. E aqui na música, então, na dança, desculpe, como na música, no teatro, ela é extremamente importante. Claro que existem apresentações de dança que não tem música, que só o silêncio, só a respiração dos dançarinos, dos bailarinos, mas normalmente a gente tem aí a música para dar o tom, para ajudar a enfatizar uma dada cena, para dar mais dramaticidade, alegria, vivacidade, dinamicidade, né? O ritmo também a música ajuda a impor na coreografia, que pode ser rápida ou pode ser extremamente lenta. Então a música ajuda a contribuir nesse ritmo. A coreografia é básica aqui, né? A coreografia é o coração aqui, né? Que tem o coreógrafo, que é um profissional que normalmente vem da dança e que ele vai conceber toda a trama. É como se fosse o dramaturgo no teatro, né, que ele escreve o drama e ele mais ou menos concebe o que vai ser tratada nesse drama, nesse roteiro, e ele vai ensaiar os bailarinos para contar essa história ou não contar uma história, mas ele normalmente tem uma história que ele quer contar por meio do corpo e ele vai ensaiar esses bailarinos para que eles representem aquilo que ele concebeu por meio do movimento corporal. Então, a coreografia é a arte da composição estética dos movimentos corporais para apresentar uma ideia ou um sentimento ao público. Então, tem uma intenção de transmitir uma ideia, de transmitir aquilo que se quer. E a arte de compor os movimentos e os passos de uma dança. Então, você tem lá vários movimentos e vários passos que separados não têm sentido, mas juntos criam todo um sentido e criam uma narrativa para que seja representado por meio da dança. Os gêneros, né? Os gêneros aqui da dança, a gente vai ver que tem, né, gêneros mais ritualísticos e étnicos, né, que são danças de caráter mais de cerimônias, guiadas ali para uma determinada religião ou não. A gente sabe que lá desde o período paleolítico, lá na arte rupestre, a gente já tem registros de cerimônias religiosas da época que eles usavam a dança, né? Então tinha uma relação ritualística, assim como os índios, né? E várias culturas usam da dança nos seus rituais, então isso é algo bastante comum. Folclórica também, ela pode ser de caráter folclórica, que são um conjunto de danças populares tradicionais que representam uma determinada região. No caso do gaúcho, no caso do frevo, a gente tem aí, cada tipo de dança, ela vai aí mostrar uma dada região. Ela pode ser artística ou teatral, né? Então aqui a gente pressupõe que ela é ensaiada, que ela tem ali um local específico de apresentação e tem um público específico que vai assistir essa apresentação, e a gente sabe que desde lá do período do Renascimento isso acontece mais sistematicamente também. E dança de salão, né? Dança de salão é algo mais informal, tem a ver mais com uma opção, a pessoa gosta de dançar para relaxar, tem fins terapêuticos, e que, claro, tem pessoas que são especializadas em dança de salão e se tornam profissionais da área também, mas elas são realizadas em salões, em bailes, tem bailes específicos com vários ritmos aí para serem dançados, né? Então frevo, salsa, samba de raiz, tem o sertanejo, né? Então eles aí usam de vários estilos de dança nas danças de salão. E as técnicas também, né? As técnicas são inúmeras aqui, é sempre para buscar
explorar e desenvolver esse corpo nas suas possibilidades infinitas, né? Então as técnicas elas têm o intuito então de organizar e difundir um determinado conhecimento sobre o próprio corpo e as possibilidades de movimento e em potencial que se permite. E isso vai exigir, assim como na música, um conhecimento técnico e um treinamento aí que às vezes é para uma vida toda. Então, quem normalmente se dedica para a música mesmo, erudita, e para a dança, normalmente é um projeto de vida mesmo. Também aqui, né, ela serve para manifestar sentimentos, emoções e intenções em relação à realidade que cerceia o dançarino. Então veja que aqui ela é um meio de você se expressar. Então, basicamente aqui a gente passou, aqui teve um panorama geral aqui dos elementos compositivos na dança, né, dos gêneros, dos elementos que são mais importantes, assim como a gente viu na música, a gente viu no teatro, nas artes plásticas, também na dança, cada uma com as suas especificidades e também com as suas inter-relações. Então, para essa aula seria basicamente isso. Até mais!